Olá, queridos, nós estamos aqui para mais uma vez participar do nosso Congresso de Cura Interior, Crescimento Emocional. É com muita alegria que nós nos reunimos para isso. Eu creio que é um tempo muito especial que Deus nos concede para aprender. Então, antes de começar a pregar, eu gostaria de fazer uma oração. Quero que você me acompanhe. Eu creio de todo o coração que serão dias de grande revelação na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esses dias, oramos pela Tua presença e oramos para que o Espírito Santo abra a nossa mente e abra o nosso entendimento para que possamos avançar, crescer na nossa vida espiritual, no nosso propósito aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você nesse nosso congresso sobre o impacto das emoções na vida espiritual. A perspectiva bíblica sobre o ser humano fica muito clara em 1 Tessalonicenses 5:23, quando a Bíblia diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que a palavra íntegro aqui significa no hebraico concluído, inteiro, sem defeito. Ou seja, nós temos um grande desafio como igreja, como cristãos, investir no nosso crescimento espiritual, emocional e físico. Nós todos sabemos que ao longo da história, esses dias especialmente, nós entendemos a importância da vida espiritual. Eu sempre digo que a igreja faz um trabalho extraordinário, ensinando a respeito das coisas espirituais, pregando a palavra, falando do Espírito Santo, um trabalho memorável, fantástico. Mas nós também precisamos pensar na alma. O corpo também hoje é muito forte, muito claro, a importância que as pessoas dão hoje para a atividade física, para a questão de alimentação. A internet está cheia de dicas de como se manter saudável fisicamente. A grande questão para mim hoje é: por que nós não damos a mesma atenção para a vida emocional? Por que nós não temos também tanta exposição, conhecimento a respeito desse assunto que é tão importante? Sabe por quê? E eu vou te mostrar isso hoje, nessa primeira palavra, e depois também na próxima palavra. As emoções podem afetar a sua vida espiritual de uma maneira tão severa que nós precisamos abrir os nossos olhos, precisamos abrir o nosso coração para aprender sobre esse assunto. De cara, eu quero te mostrar 3 exemplos na Bíblia que mostram como o próprio Jesus e Deus interviu na vida de pessoas que estavam vivendo uma crise emocional. Não era uma crise espiritual, era uma crise emocional. O primeiro exemplo disso está em Lucas 24:13. Eu não vou ler o texto, porque realmente é grande, mas é a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos que tinham andado com Jesus, que tinham ouvido Jesus pregar, que tinham ouvido Jesus falar sobre tudo que ia acontecer. Jesus falou abertamente que ele ia morrer, ia ressuscitar, e deu uma ordem para os discípulos: me esperem em Jerusalém. Porém, esses discípulos, e a Bíblia diz que eles foram embora, eles foram para um lugar completamente oposto de Jerusalém. Jesus falou: fica em Jerusalém. Eles foram para Emaús, uma cidade totalmente oposta a Jerusalém. Por quê? A Bíblia fala que eles estavam entristecidos, que no original significa tristes e ressentidos. Que interessante, né? Porque eles estavam tristes e ressentidos, eles deixaram de ouvir e de cumprir aquilo que Jesus tinha dito para eles: me esperem, eu vou ressuscitar e vou encontrar com vocês. Mas o impacto emocional da experiência que eles viveram, de ver Jesus morrer, Jesus sofrer, foi tão grande que eles ficaram abatidos, entristecidos, e a Bíblia diz ressentidos. Essa palavra entristecidos no hebraico é muito profunda. Eles estavam magoados e ressentidos. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Muitas vezes as pessoas na igreja ficam magoadas e ressentidas e elas saem do propósito de Deus.
Nós precisamos olhar para isso com muito carinho, com muita atenção. Lembra, esses discípulos andaram com Jesus. Foi necessário uma intervenção. E isso é tão maravilhoso, tão fantástico, porque o próprio Jesus tinha acabado de ressuscitar. E sabe o que ele fez? Foi atrás de 2 discípulos cabeçudos, 2 discípulos machucados e feridos. Isso mostra para mim a importância que Deus dá a cada um de nós, as nossas vidas. Jesus podia ter deixado. Eles ouviram, eles sabiam por que eles fizeram isso. Mas não, Jesus foi lá e a Bíblia diz que ele caminhou com eles vários quilômetros, ouvindo, prestando atenção, acolhendo. E então, Jesus sentou à mesa com eles e ao partir o pão, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. E ao reconhecê-lo, o que aconteceu? Eles voltaram para Jerusalém. Então, deixa eu te falar, você não está na igreja apenas para ter uma vida espiritual e uma vida física. Você está na igreja para ter uma vida emocional saudável, porque essa saúde emocional vai te ajudar a não desistir quando as dificuldades vierem, quando os problemas vierem. Uma outra história muito interessante, que eu também não vou ler por causa do tamanho do texto, é 1 Reis 19:1, conta a história de Elias. Estudando hoje, né, com todo o conhecimento que nós temos, Elias teve um episódio depressivo decorrente de estresse emocional. Né, se você olhar com todo carinho, a história conta, né, que Elias teve todos os sintomas de uma depressão após uma experiência emocional muito intensa. Ele tinha acabado de viver aquela experiência aqueles adoradores de Baal. Foi uma batalha intensa, foi uma batalha difícil. Agora, presta atenção, Elias prevaleceu, ele venceu, mas mesmo assim, ele ficou abatido e a Bíblia diz que ele pediu para si a morte, ou seja, ele teve um episódio depressivo. E se você olha hoje os sintomas, né, que nós trabalhamos com isso, a depressão, ele teve todos os sintomas de depressão. Ele não tinha fome, ele fugiu e ele queria só dormir. O que aconteceu? De novo uma intervenção. Deus aparece para conversar com ele, manda anjos para alimentá-lo, ou seja, Deus está interessado nas suas emoções. Elias estava abatido, deprimido, frustrado, porque ele esperava uma outra reação, né, do rei de Jezabel, e aconteceu, aquilo que você conhece da história. Presta atenção, foi necessário uma intervenção para que Elias não perdesse o propósito de Deus para a vida dele. Então, ele viveu uma experiência de estresse tão intenso, que quando Deus aparece no vento, sussurrando, suave, significa o quê? Ele precisava de descansar a sua alma. Então, Deus interviu. E eu creio de todo o coração que Deus está interessado em intervir na vida de muitas pessoas, através de mim, através de você, que, ao passar por experiências dolorosas e difíceis, correm o risco de se afastar do propósito de Deus. Temos ainda uma terceira história, que é capítulo 21 de João, que mostra Jesus, depois da ressurreição, preparando um jantar para Pedro. Você sabe da história? Pedro era muito intenso, e ele chegou para Jesus e falou assim: eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Eu te amo tanto que, se for preciso, eu morro. Aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E de fato aconteceu. Agora imagina, e a história conta, né? João relata que depois de tudo, depois que aconteceu tudo, o que João faz? O que Pedro faz? Ele se afasta. A Bíblia diz, então ele voltou a pescar, que era a sua antiga profissão. Ou seja, Pedro estava ferido, estava machucado na sua alma, nas suas emoções. De novo, Jesus aparece para intervir. Interessante demais. Pedro se tornou um homem culpado, porque de fato ele amava Jesus. Ele não queria ter feito aquilo, mas as suas emoções foram mais fortes do que ele. Então, o que Jesus fez? Interviu. Preparou um jantar, um braseiro, colocou peixes, se sentou ali com ele e fez o seguinte:
Pedro, tu me amas? Jesus deu a ele a oportunidade de reafirmar o quanto ele o amava. E isso o curou. Essa intervenção fez com que Pedro voltasse ao ministério. Fantástico, né? Eu me alegro muito de ver o quanto a Bíblia valoriza o ser humano por inteiro. Não só os seus aspectos espirituais, mas seus aspectos emocionais e físicos. A grande pergunta que eu quero responder nessa primeira palestra é: por que nós não prestamos atenção nas nossas emoções e no risco que elas representam para a nossa caminhada com Deus? Eu vou tentar responder essa pergunta daqui a pouco. Mas agora eu quero te dar alguns exemplos concretos na minha vida prática, né, do meu ministério, até da minha vida profissional, em que pessoas me procuraram com questões aparentemente espirituais. Uma mulher me procurou dizendo o seguinte: eu estou há 10 anos orando por um assunto, jejuando por esse assunto, e nada acontece, não rompe. Eu já fiz de tudo e agora eu me afastei da igreja, faz meses que eu não vou à igreja, porque eu estou profundamente decepcionada com Deus, com tudo aquilo que eu aprendi. E quando ela chegou, ela tinha uma resistência muito grande a reconhecer que ela tinha um bloqueio emocional, que ela precisava olhar para as emoções dela. Ela estava olhando apenas para as questões espirituais. E eu passei bastante tempo mostrando para ela que ela tem uma alma, que ela tem uma mente, uma emoção, e que ela precisava olhar para isso. E durante nossas conversas, eu fui mostrando para ela que ela precisava olhar para essa história. Aí, o que aconteceu? Ela falou assim para mim: mas a vida inteira eu ouvi falar que crente não tem problema emocional. E que eu sinto vergonha. Eu falei para ela: por que você nunca procurou ajuda? Ela falou: porque eu achava que eu estava falhando com Deus, que alguma coisa errada eu estava fazendo com Deus, por isso que Ele não me ouvia. E o problema dela era muito sério. Ela tinha uma dificuldade muito grande de relacionar com o marido dela e com o filho do marido do primeiro casamento. Era uma relação muito conturbada. Eles viviam brigando. E embora eles se amassem muito, eles não queriam separar, mas a casa era um verdadeiro campo de guerra. Então, eu comecei a trabalhar com ela e mostrar o que estava acontecendo na vida emocional dela, na mágoa que ela tinha da ex-esposa do marido e que era a mãe desse menino que ela tinha problema. Uma mágoa muito profunda, com razão. Ela tinha sido muito maltratada, injustiçada durante o processo de divórcio e realmente ela tinha uma mágoa muito grande e ela não tinha noção do tamanho dessa mágoa. Então, quando nós conseguimos trabalhar isso, quando nós intervimos nas emoções dela, tudo começou a fluir. De uma forma extraordinária, o Espírito Santo conduziu e eu disse para ela: Deus ouviu suas orações, sim, por isso que você está aqui. Para alguém caminhar com você e intervir na sua vida, para que então você possa voltar para cumprir seu propósito. Outro caso que me marcou muito, né, dentro desse... Por isso que eu quis falar sobre isso, uma mulher convertida há mais de 20 anos me procurou, e ela vivia cheia de conflitos e dores, e ela dava um jeito de ir levando a vida, de altos e baixos, até que finalmente ela teve uma crise depressiva muito séria, e depois uma ansiedade junto, e realmente virou uma questão séria. Ela tinha síndrome do pânico, e finalmente ela só procurou ajuda quando ela teve pensamentos suicidas. Agora, é chocante, né? Você vai falar, como uma pessoa... Ela nunca saiu da igreja, mas ela estava andando mal, sempre abatida, sempre triste, dentro da igreja. E eu disse para ela: querida, você precisa olhar para a sua história. Ela tinha uma história muito pesada, de abuso psicológico, mas assim, naquele nível mais profundo. Então, ela tinha muitas dores, muitas marcas emocionais que precisaram ser tratadas. O caso foi tão sério que antes dela me procurar, ela estava tomando vários remédios psiquiátricos. Então, nós fizemos um trabalho conjunto, a psiquiatra e eu, para ajudá-la a superar. Então, foi necessário uma intervenção nas emoções dela, para que ela pudesse se livrar da depressão
e da ansiedade e, finalmente, depois também da medicação. Claro que não foi um processo mágico, mas o que eu quero chamar a sua atenção, nós precisamos olhar para isso com carinho. Eu fico pensando e, às vezes, orando, Senhor, quantas pessoas que te amam, quantas pessoas que tiveram uma experiência espiritual real, verdadeira, estão vagando por aí, porque estão machucadas na sua alma. E eu dou graças a Deus pela Sara Nossa Terra. Eu dou graças a Deus por esse ministério, que se preocupa com a sua vida, a ponto de fazer um seminário como esse. Se preocupa com a sua vida espiritual. Nós temos momentos fantásticos de ministração, revisão de vida, tudo que nós podemos proporcionar para que você cresça espiritualmente. Mas também temos espaço para que você cresça emocionalmente. E, com certeza, muita informação boa já veio, né, para que você cuide da sua vida física. Então, quero realmente tentar responder para você por que nós não prestamos tanta atenção na vida emocional, como nós prestamos na vida espiritual e na vida física. Outra coisa que tem me preocupado muito, e talvez, eu não sei se eu vou ter oportunidade de falar, são pessoas que cuidam muito do físico. Eu tenho 3 histórias aqui no Rio, reais, pessoas que, uma era maratonista, uma pessoa que não tinha nada de errado nos exames dela e, de repente, teve um infarto e morreu. Quantas pessoas cuidam intensamente do seu físico, esquecem da sua alma? Eu vou falar sobre isso na segunda palavra, como o estresse emocional é destrutivo, né? Quantas pessoas não entendem o que está acontecendo com elas? Agora, eu quero te explicar por que nós chegamos nesse ponto, né, ao longo de tantos anos, em não dar o devido valor às nossas emoções e às questões da alma. Para responder a isso, nós vamos entender que existem 2 paradigmas. Paradigma é uma maneira de pensar, são crenças que estão na cultura muito fortes. O primeiro paradigma, né, a primeira crença que é muito forte na cultura ocidental é o pensamento lógico reflexivo. Ou seja, o pensamento racional se tornou o centro da nossa vida. E isso não aconteceu por acaso, né? Isso aconteceu através de filósofos que começaram a colocar a emoção em segundo plano e dizer assim, só a razão é importante. Então, olha isso. O paradigma que prevaleceu na cultura ocidental durante séculos foi da primazia da razão sobre a emoção. E você vai lembrar de uma palavra, de uma frase mágica que inaugurou o racionalismo. René Descartes, um filósofo do século XVII, escreveu assim, penso, logo existo. Então, isso influenciou a nossa cultura ocidental de uma maneira tão profunda que as coisas espirituais e as coisas emocionais ficaram legadas a segundo plano. Depois veio também o iluminismo na França, em 1700, 1800, por aí, que também fortaleceu essa desconfiança com relação às emoções. Então, no século XVIII, o iluminismo foi no século XVIII, também exerceu uma grande influência. Então, você está vendo, nada é à toa. Por trás da nossa cultura ocidental, sempre teve o seguinte, por isso que era, muitos anos atrás, talvez uns 10, 20 anos atrás, toda pessoa que ia para a faculdade perdia a fé. Sabe por quê? Porque você tinha que escolher. Ou você é um cristão, ou você é um estudante, um intelectual. Graças a Deus, isso não é mais necessário hoje. Nós podemos ser inteligentes, intelectuais, nós podemos estudar muito e ainda ser cristãos. Mas isso não era possível. Por quê? Porque a fé é algo que não pode ser comprovado cientificamente. A razão não explica a fé. Embora a nossa fé seja uma fé racional, mas tem algo da fé que não é racional. Então, essa maneira de pensar na filosofia, nas ciências modernas, influenciou todo o nosso estilo de vida. A nossa medicina é uma medicina racionalista. Você sabia que, antigamente, os médicos entendiam que você era um ser por inteiro. Então, se seu corpo estava doente, tinha que ter alguma coisa acontecendo na sua vida espiritual ou na sua vida emocional. Depois, com o racionalismo, acabou.
a medicina separou as coisas. Isso é apenas um problema do seu físico. Nós separamos a alma do corpo, separamos o espírito do corpo e passamos a tratar o corpo como se ele fosse algo completamente dissociado do espiritual e do emocional. Aí o que acontece? Surge então, é sempre assim na história, né? Para se contrapor a um paradigma, surge outro. No século XIX, um filósofo cristão famoso chamado Kierkegaard, né? Ele nasceu em 1813, ele começou a questionar a primazia da razão sobre a emoção e sobre as questões espirituais. Então, ele começou a trazer de volta as ideias de que nós também somos seres emocionais e que Deus é um ser emocional. Se você ler a Bíblia com essa perspectiva, você vai ver um Deus com sentimentos, com emoções, um Jesus cheio de emoções, né? Então, ele cunhou uma frase muito legal também, dizendo o seguinte: sinto, logo eu sou, se contrapondo a penso, logo existo. Então, essa mudança de paradigma trouxe a possibilidade da gente começar a falar de novo da importância da emoção. Você já deve ter ouvido falar de inteligência emocional, de treinar as crianças agora. Antigamente, a escola era apenas racional. Você ia para a escola para quê? Para decorar. Aprender matemática, aprender português, aprender física, sem nenhuma importância para as emoções dos alunos. Graças a Deus, isso vem mudando nos últimos anos. Hoje as escolas estão entendendo que a criança precisa ser tratada como um todo. Ela não tem apenas uma mente, mas também ela tem uma emoção. E muitas crianças têm dificuldade de aprender. Não é porque elas não são inteligentes, ou porque elas têm algum problema. É porque elas não têm uma base emocional saudável. Então, graças a Deus, nós estamos mudando esse paradigma. Alguns anos atrás, era impensável um médico encaminhar um cliente seu para um psicólogo. A gente sempre ria, né? A gente brincava e falava assim, isso é uma coisa impossível, mas hoje não, hoje mudou. Nós recebemos hoje pessoas encaminhadas por seus médicos que dizem assim, olha, não basta apenas você cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua alma. Então, nós estamos avançando. Então, agora, ainda é uma briga. A nossa sociedade ainda é uma sociedade muito racionalista. Mas, graças a Deus, nós estamos avançando, mudando, e hoje a espiritualidade e a emocionalidade são aceitas como parte da nossa vida, parte da nossa existência. O conceito de inteligência emocional, que foi introduzido há quase 20 anos atrás, hoje varre o mundo. Nós entendemos isso, como é importante. E eu quero trazer umas definições para você essa noite. Quero trazer uma definição para você de mente e emoção. Uma coisa muito importante você aprender. Nós temos uma mente racional e uma mente emocional. Pensa que realmente sua cabeça estivesse dividida em duas partes. Um lado emocional, que é o inconsciente, onde nós registramos todas as nossas experiências, e um lado racional, que é onde nós tomamos decisões, a nossa cognição, a nossa capacidade de raciocinar, né? Nós falamos que a mente racional é a nossa capacidade de compreender, analisar, refletir e pensar sobre o mundo e sobre as pessoas. Então, isso é um lado da nossa alma, da nossa mente. Mas nós também temos uma mente emocional. Nós temos emoções e sentimentos. Eu quero explicar para você o que significa emoções. Olha que coisa interessante. Emoções são diferentes de sentimentos, tá? Essa é uma abordagem bem interessante, bem moderna, que diz assim, o que são emoções? Emoções são respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. Então, o que é uma emoção? Uma emoção é uma reação química e refletida. Todo mundo tem emoções. Você vai entender isso melhor. Então, emoção. Se você dividir a palavra emoção, você está dizendo... Emoção é energia em movimento. Então, o que é importante você entender?
a emoção é uma energia que circula pelo seu corpo, quer você queira, quer você não queira. E essa emoção vai gerar um impacto químico no nosso corpo. E essa emoção, ela dura poucos segundos. Quando você tem uma emoção de raiva ou de medo, a emoção te toma, aquilo vai ter um momento, né? Você vai sentir aquela carga, aquela tensão, e depois vai passar. Deveria ser assim, nas nossas emoções saudáveis, né? Quando nós sentimos uma emoção, quando somos tomados por uma emoção, hormônios específicos são liberados no corpo. O corpo coloca-se em tensão com o objetivo de proporcionar uma reação. Por exemplo, quando você está com raiva, você recebe uma descarga de adrenalina que te dá força para ir para a luta, né, para reagir diante de uma situação abusiva. Ou quando você tem medo, o seu corpo se prepara para você sair correndo. Né? Nós podemos ver histórias de pessoas que na hora do medo saltam um muro de 2 metros de altura. Ela consegue subir. Por quê? Porque a adrenalina está correndo no corpo dela. Então é importante você entender isso. Emoção é uma reação inconsciente e que gera uma descarga fisiológica no seu corpo. Agora, o que são os sentimentos? Olha que interessante. A emoção, eu não tenho nenhum controle sobre ela. Os sentimentos são uma resposta à emoção e diz respeito a como uma pessoa se sente diante de determinada emoção. Né? Então, o sentimento é o que fica depois da emoção. Uma pessoa pode sentir medo e o medo ir embora depois de 3, 4, 5 minutos. Ou o medo pode permanecer como um sentimento que vai fazer parte da sua vida, da vida daquela pessoa. Então, resumindo, as emoções são reações inconscientes, e você não tem controle sobre elas, enquanto os sentimentos são uma espécie de juízo sobre essas emoções. Né? Então, o sentimento é o que fica depois da emoção. Eu vou falar mais sobre isso. Então, por exemplo, já vamos explicar. Quando alguém me machuca e eu sinto raiva, depois de um tempo a raiva passa, mas eu posso, pela minha percepção daquela situação, transformar aquela raiva num sentimento de mágoa eterno. Muitas pessoas vivem assim. Contam para você histórias que aconteceram há muitos meses atrás, há muitos anos atrás, e carregam esse sentimento. A experiência da mágoa, da raiva, aconteceu lá atrás. Mas deixa eu te falar uma coisa, o inconsciente é atemporal. Tudo aquilo que você sentir precisa ser trabalhado e processado, senão vai permanecer dentro de você como um sentimento. Né? Então, tanto os sentimentos positivos quanto os sentimentos negativos. Agora, presta atenção numa coisa. Se essa situação persistir, ou seja, se você não trabalhar esse sentimento e essa emoção de mágoa e de ressentimento, isso pode ser incorporado à sua personalidade. Você já viu que tem pessoas que são essencialmente negativas? Você já viu que tem pessoas que são essencialmente rabugentas, reclamam de tudo, estão sempre achando ruim, estão sempre amarguradas, tem sempre alguém fazendo alguma coisa ruim com elas? Por quê? Porque elas incorporaram experiências emocionais e sentimentos que não foram trabalhados à sua personalidade. Que coisa séria, hein? Por isso que eu gosto muito quando a Bíblia fala que nós precisamos aprender a lidar com nossos sentimentos. E nós vamos falar sobre isso. Então, o que significa, né, entender esse impacto da vida emocional na nossa vida espiritual? Nós vamos aprender a ser emocionalmente inteligentes, como nós somos espiritualmente inteligentes. Se você ama Deus, busca Deus e lê a palavra e frequenta uma igreja, você é uma pessoa espiritualmente inteligente. Se você cuida do seu corpo, faz atividade física, cuida da sua alimentação, você é fisicamente inteligente. Agora, o desafio aqui, né, nesse nosso congresso, é que você se torne uma pessoa emocionalmente inteligente. Uma pessoa que desenvolve uma vida emocional saudável. Como é que nós podemos definir isso?
né? Saúde emocional ou vida emocional saudável é definida como um estado de bem-estar criado por meio de escolhas altamente conscientes e práticas. É a habilidade de reconhecer as emoções, processá-las e escolher qual sentimento vai prevalecer e qual ação vai ser tomada. Eu quero te dar uma boa notícia. Muitas pessoas acham, consciente ou inconscientemente, que não tem controle sobre os seus sentimentos. Se alguém me machucou, eu vou ficar machucado o resto da vida. Se fizeram alguma coisa comigo, eu vou ficar ressentido o resto da vida. Não, querido, isso é uma escolha. Você pode escolher não permanecer ressentido, não permanecer com medo. Você pode escolher, e essa é a grande notícia, né? Agora, para que isso aconteça, nós precisamos mudar o nosso nível de consciência, para que realmente eu seja capaz de reconhecer o que eu sinto, trabalhar com isso e avançar, e não parar na minha vida espiritual. Eu preciso mudar o meu nível de consciência. Porque muitas pessoas acreditam, como eu já falei, que não podem mudar o que aconteceu com elas. Por quê? Porque o nível de consciência delas, a respeito, né, o nível de consciência, o quanto eu sei, o quanto eu aprendi, o quanto eu percebo das coisas que estão acontecendo ao meu redor. O estágio 1 da consciência, onde infelizmente muitas pessoas permanecem, é a consciência de sofrimento e de vítima. A vida fez isso comigo e eu não tenho como sair dessa situação. Esse é o primeiro nível de consciência, onde muita gente vive, perpetuando o sofrimento. Por quê? Por causa da consciência, ela acha que não tem saída. Por isso que o conhecimento é importante. Por isso que a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Querido, querida, a presença de Deus na sua vida, a unção, o que você aprende na igreja, sabe para quê? Para levar você a ter uma vida livre de cargas, livre das experiências negativas que você viveu até hoje. O segundo estágio, que nós chamamos de segundo estágio da consciência, é quando nós chamamos de consciência de criador. Ou seja, eu entendo que eu não controlo o que acontece comigo, mas eu controlo como eu vou me sentir diante do que acontece comigo. É a consciência de criador, né? Ou seja, aos poucos eu vou sendo treinado para fazer escolhas ativas, proativas. Não posso impedir, de novo, que a vida me machuque, mas eu posso fazer escolhas conscientes e claras para impedir que a minha vida se torne uma vida cheia de ressentimento e de amargura. E o estágio 3 da consciência, que nós chamamos de estágio de maestrias, pessoas que treinam tanto isso, que são aquelas pessoas que a Bíblia fala, cai e levanta, são as pessoas resilientes. Pessoas resilientes, a saúde emocional te dá isso, a vida bate em você, as pessoas fazem coisas com você que te machucam e você não se quebra. Por quê? Porque você já entendeu que você é participante da construção da sua vida. Então, saúde emocional tem a ver com não ignorar as emoções e tem a ver com não permitir que uma emoção negativa se torne um sentimento eterno. Então, eu quero deixar com você esse desafio, né, que você realmente possa compreender o benefício de você obedecer aquilo que a palavra de Deus diz, né? Sobre perdão, sobre não andar ansioso, não ter medo. A Bíblia nos dá dicas fantásticas. Eu vou falar isso daqui a pouco, né? No nosso próximo encontro eu vou falar sobre esse assunto. Mas um dos maiores riscos, né, nessa jornada chamada vida é ficar enredado, emaranhado, preso por emoções e sentimentos que nos causaram algum impacto e que não foram processadas. Deixa eu te falar uma coisa, a maioria esmagadora, eu diria 100% das pessoas que procuram ajuda psicológica, são pessoas que estão paralisadas em alguma situação do seu passado, em alguma situação da sua vida, uma dor, uma situação dramática que não foi processada, que não foi trabalhada, e a pessoa fica presa ali, e então aquela energia que ela podia usar para servir a Deus, para amar pessoas, para investir no seu próprio crescimento, está estagnada
nesses eventos, né? Então, como é que nós podemos... Vou te explicar rapidinho para a gente encerrar um conceito muito moderno, que é bíblico, mas que é um conceito resultado de muitas pesquisas, que falam o seguinte: a nossa vida tem 2 sistemas operando, como eu já falei, um lado racional e um lado emocional. Esses 2 lados precisam trabalhar juntos, né? Os pensamentos do sistema 1, que nós chamamos, que são as emoções, eles são automáticos. Como eu falei, você não tem como impedir de sentir. Mas você tem um outro lado da sua mente, que é o lado racional, né? Que você tem a capacidade, a habilidade de fazer escolhas. Nós chamamos isso a linha da escolha, né? Como se tivesse uma linha, né? Você vai ver isso no slide, acima da linha, né? Está a nossa capacidade de escolher como nós vamos responder aos eventos da vida. E embaixo, né, dessa linha de escolha está as coisas mais habituais: julgar, culpar, condenar, reclamar. Essas são respostas automáticas que muitas vezes nós acostumamos com elas. E o meu desafio para você, nesse congresso, é que o Espírito Santo abra sua mente e que essa boa notícia, você não precisa ficar parado, preso nas emoções e nas experiências negativas da sua vida. Você tem a capacidade de fazer escolhas. Você vai ficar, muitas vezes, magoado e ferido, você vai ficar com raiva e você vai ficar com medo, mas você não vai permitir que essas emoções se tornem um sentimento que vai acompanhar você o resto da sua vida, né? Então, como eu falei, a Bíblia tem sido o nosso instrumento de trabalho, a autoridade máxima na nossa vida, e eu sou fascinada por isso, por ver que tudo que tem se estudado hoje, pessoas sérias, pesquisas sérias, em algum momento chegam nas verdades bíblicas, né? Então, tem um texto na Bíblia muito conhecido, que é Provérbios capítulo 4, verso 23, que diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe o que significa isso? Que se você não guardar seu coração, as fontes que vão fluir da sua vida serão fontes negativas, fontes ruins. E a palavra diz assim: sobre tudo que se deve guardar, ou seja, chama você a uma ação prática, a uma atitude concreta. Você não é escravo das emoções, você não é escravo daquilo que acontece com você. Você tem a capacidade de escolher como você vai viver, mesmo sendo ferido, machucado. Isso significa: eu vou guardar meu coração, para que as fontes do meu coração sejam fontes saudáveis, né? Que a vida que tem dentro de mim seja usada para servir a Deus, para amar a Deus, para cumprir meu propósito, para servir pessoas, né? Como eu falei, o que me dói é ver quantas pessoas talentosas, quantas pessoas que tiveram experiências fantásticas com Deus, mas que por causa das suas feridas emocionais desistem e vão embora e vão viver longe do propósito. Sabe por quê? Porque estão feridas. E eu quero te falar, Deus é poderoso para ministrar sobre a sua vida. Como é que eu posso saber, então, bispa? Eu quero terminar te dando uma tarefa. Tarefa você fazer sozinho em casa. Você e o Espírito Santo. O que você pode fazer para fazer um check-up? Vamos imaginar, eu vou te convidar para ir lá no Hospital da Alma e nós vamos fazer uma tomografia da sua alma. Como é que eu posso fazer isso? Você pode pegar uma folha de papel, uma folha de papel Chamex, e virar a folha. Você vai precisar de espaço. E você vai traçar uma linha de ponta a ponta desta folha. E você vai colocar o ano 0 até a sua idade atual. Tem gente que vai precisar de mais de uma folha, né? Mas não tem problema, você pode fazer isso. O que você vai fazer? De 0 a 5, 5 a 10, você vai fazendo marcas. Você vai traçando pauzinhos assim.
que aconteceu na sua vida de 0 a 5 anos? Talvez você não saiba, você pode perguntar para sua mãe, para o seu pai. O que aconteceu na sua vida de 5 a 10, de 15 a 20? Essa é uma técnica que a gente usa muito para avaliar como que nós estamos emocionalmente. Situações que você passou ao longo da sua jornada, de 5 em 5 anos. Isso vai fazer você parar e pensar assim, nossa, quando eu tinha essa idade, aconteceu esse fato na minha vida. Aí é a grande pergunta que eu quero deixar para você fazer essa pergunta junto com o Espírito Santo. Será que essa ferida foi curada? Será que esse evento da minha vida foi resolvido ou eu ainda carrego? Você vai sentir. Por isso que é importante escrever. Né? Se nós estivéssemos aqui trabalhando juntos, eu ia fazer esse exercício e nós íamos compartilhar 2 a 2. Mas você tem um parceiro fantástico aí, que é o Espírito Santo. Faça essa dinâmica. De 5 em 5 anos, pense nos eventos, nas experiências que você passou na vida. Depois que você fizer isso, olhe para essa folha e use a sua sensibilidade para se perguntar, será que essas experiências ainda me marcam? Será que eu sinto mal, que eu ainda sinto alguma coisa quando olho para elas? E se você identificar algo, a dica é, ore e tome uma decisão, tome uma posição. E o Espírito Santo vai ajudar você a se libertar, a se liberar. E essa energia, essa emoção que ficou guardada aí, vai ser liberada. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter muito mais força e ânimo para servir a Deus e para cumprir seu propósito. Então, fica a dica, faça a tarefa e Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.